Jesus Cristo. Aniversário, vamos colocar nossos irmãos no coração de Jesus nessa Santa Missa. Os aniversariantes do mês de julho. Zeladores: José Almeida, Lúcia Maria Holanda Leite, Marlete Soares de Carvalho Xavier, Raimunda Nonato de Moraes. Zelados: Auri Teixeira, Damiana Filgueira Alves, Darlene Maruza Feliciano, Elisângela Ferreira Alves, Francisca Lopes Alves, Jocicleide Braz Júnior, José Avelino da Silva, José de Macosta Alencar, Jocicleide Braz Júnior, Maria Aldenora Ferreira e Silva, Maria de Fátima Souza Duarte, Maria das Graças Teles, Maria das Dores Farias Trigueiro Júnior, Maria Jusileide Bezerra Alencar Moreira, Maria de Lourdes Alves Ramalho, Maria da Conceição Farias Barbosa, Maria Luísa Pereira de Souza, Nelly Diniz Gomes, Pedro Pereira de Souza, Raimundo Gomes de Lima e Rosiane Ramalho de Souza Rodrigues. Tereza da Silva. Pelo falecido Antônio Gonçalves de Macedo. Quando aceitamos o convite de Deus, temos nossa vida mudada e cuidada por Ele. Que esta celebração nos ajude sempre a estarmos em sintonia com a Sua palavra e a dizer sim ao seu chamado. Todos de pé para acolhermos a procissão de entrada cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores
Invoquemos com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Além das intenções que já ouvimos, rezemos por todos aqueles que se recomendaram às nossas orações, toda a nossa comunidade paroquial, dos irmãos e irmãs necessitados da saúde da alma e do corpo. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração de vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Sara viveu 127 anos e morreu em Caratearbe, que é Hebrom, em Caná. Abrão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos habitites: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como prioridade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, em frente a Mambré, que é Hebrom, na terra de Caná.
Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Laí-Rói e morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. 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 Porque eterna é sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem canta
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com alegria que, como família de fé, aqui estamos reunidos nessa primeira sexta-feira do mês de julho, exercendo nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tanto como apostolado, como cristãos, aqueles que participam deste momento celebrativo, que também não pertencem ao apostolado. Todos somos cristãos e convidados a estarmos nos colocando debaixo da proteção do Sagrado Coração de Jesus. Ele que, com este seu coração generoso, está sempre a acolher e a manifestar a sua graça, sua misericórdia na vida de quem a Ele se abre. Jesus é aquele que vem ao mundo para manifestar a misericórdia do Pai em favor daqueles que precisam de misericórdia. Quem não precisa de misericórdia? Da misericórdia de Deus. Mas pode acontecer que haja quem precise da misericórdia, porém não a busca, não dá oportunidade em sua vida para que essa misericórdia de Deus possa encontrar lugar. Assim mesmo, Deus é insistente na pessoa do seu Filho. Está sempre a fazer um convite para que o pecador necessitado de misericórdia encontre lugar no seu coração. Escute com os ouvidos do coração o chamado do Senhor para dele estar próximo e para nele encontrar como que esta fonte da misericórdia, esta fonte da graça de Deus que faz a pessoa se tornar vencedor do pecado e de tudo aquilo que distancia da comunhão com o Senhor. Escutamos esse trecho do Evangelho de Mateus, o próprio Mateus narrando os milagres de Jesus. Mateus, assim como os outros, narra os milagres, os sinais da missão de Jesus em prol da realização do reino de Deus. E aqui está falando como que dele mesmo. As palavras são de Jesus, mas é ele que está contando, né, do chamado de Deus na sua vida para o seu seguimento. Só que este homem era um cobrador de impostos e naquela cultura, naquele contexto,
esta era uma profissão muito mal vista na sociedade. Quem exercia a missão de cobrador de impostos era tido como ladrão na comunidade e acusado de enriquecimento ilícito, porque enriquecia-se às custas daquilo que era do outro, né? Que era de outros. Mas é justamente a este que Jesus chama, né? Passando, viu, chamou, e esse chamado tocou o coração daquele homem, que imediatamente se levantou, né? Para seguir o Senhor. Jesus encontra-se na casa deste homem para uma refeição, e na oportunidade aparecem outros cobradores de impostos, assim como ele, e também outras pessoas tidas como pecadoras públicas na vida da comunidade. E isso serve para causar escândalo na vida dos fariseus, né? E começam a interrogar os discípulos de Jesus: por que é que ele come com os pecadores, com os cobradores de impostos? Jesus é o médico dos médicos. E esses dias nós vimos que levaram a Jesus um paralítico para ser curado, e antes de curar da paralisia, Jesus curou dos pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque a Deus não interessa muito a perfeição do físico da pessoa, mas interessa o coração curado, interessa a alma lavada para Deus, né? Então, Jesus vem para sarar as feridas daqueles que precisam da cura, das feridas espirituais. É essencialmente para isso. Não é tanto para realizar milagres e para arrebanhar multidões, mas para curar o coração, a alma daqueles que estão doentes e que precisam encontrar nele justamente a libertação. Então Jesus é o médico dos médicos, é aquele que cura da enfermidade, mas aquele que cura o coração. É aquele que age não somente com um poder, com um conhecimento à semelhança dos médicos, mas é aquele que age com um poder divino na vida das pessoas, para curar da doença espiritual, né? Alguém pode não ser curado da doença física. Se é curado da doença física, um dia morre de doença física, mas infeliz daquele que morre com a alma e o espírito doente, distanciado do Senhor, né? Então, o estar de Jesus com os cobradores de impostos e com esses pecadores públicos não é para se tornar um com eles naquilo que eles fazem de errado, mas é justamente para exercer essa sua missão em favor destes que precisam da cura, né? Isso quer dizer, isso que ele vai responder: eu não vim para os bons, para os que estão sãos, mas para os que estão doentes, né? Aqueles homens eram doentes espiritualmente falando, né? E acrescenta a esta sua resposta uma frase muito profunda, quando faz um convite: aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. Os sacrifícios nos lembram a própria liturgia, e a gente às vezes se preocupa em celebrar bonito, com os ritos, né, religiosos, sociais, mas que se não tocar o coração da pessoa, para que no coração e na sua interioridade experimentar a graça de Deus, eles não vão servir de muita coisa. O Senhor fala isso porque aqueles que o criticavam naquele momento eram aqueles que se preocupavam com esses ritos na sinagoga. Se preocupavam com a aparência.
mas o interior estava distante de Deus, distante da misericórdia. Mateus, assim como esses outros que aí se encontravam, eram pessoas excluídas da comunidade. Não podiam muito se aproximar. Então, eram estes que precisavam de experimentar esse poder libertador de Jesus. Por isso que ele chama o seu segmento, este homem mal visto na comunidade. E aí isso nos lembra a frase de São Paulo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque a partir do momento que aquele que precisa da misericórdia de Deus se abre a essa misericórdia, se grande foi o pecado, agora grande é a graça de Deus que se faz presente na vida, né? Este homem era rico, Mateus, era muito rico pela profissão que exercia, mas sentiu-se tocado pelo chamado do Senhor. Era um chamado à conversão e um chamado à missão. E tocado por esse chamado, se levantou, abandonou esta sua riqueza para seguir o Senhor, para servir o reino de Deus. E quantos na história da igreja nós não encontramos que assim agiram na vida? Lembramos Santo Agostinho e tantos outros, né, que experimentaram o pecado na inconsciência em relação à graça de Deus, mas quando toma consciência dessa graça, passam a experimentar esta pura graça, que transforma, que liberta, que faz da pessoa um discípulo, um construtor do reino de Deus, né? É assim que Deus age. Foi para estes que Jesus veio. Os que estão com saúde não precisam de médico, diz Jesus, mas os que estão doentes, né? Os fariseus, com a crítica e com a falta de misericórdia para com os necessitados de misericórdia, também são dignos de conversão e de experimentar a misericórdia do Senhor, mas não se abrem a ela. Preferem ficar na periferia da fé que brota do coração de Jesus, se pautando pelas críticas e pelas acusações. Então, perdem a oportunidade de experimentar a graça de Deus. Perdem a oportunidade para experimentar a misericórdia do Senhor, né? Jesus deixa claro que não precisa tanto os sacrifícios, mas a misericórdia, né? A misericórdia. Porque às vezes agir com tantos sacrifícios, mas não ter a misericórdia no coração. E aí isso lembra a prática de fé, a prática devocional, né? Essa prática que eu tenho, ela me aproxima do Senhor. Além de me aproximar do Senhor, ela me faz agir no dia a dia, com quem eu convivo, na minha casa, com as pessoas com misericórdia. Faz eu olhar para aquele que é pecador com os olhos de misericórdia ou com os olhos que acusam, né? A prática de fé, a prática devocional, seja ela qual for, ela serve para trabalhar o coração e o interior da pessoa de forma que ela torne-se parecida com o Senhor, no sentido de amar e de manifestar misericórdia. Agora, é preciso saber que ser misericordioso não significa que a pessoa, não significa que se tem que tolerar o protelamento daqueles que não se decidem na fé, daqueles que encaram o erro, o pecado como normal e enfrenta os outros achando que isso é normal. Isto significa
é como que uma recusa da graça de Deus, quando se fecha a essa realidade. Então, ser misericordioso não significa ser tolo, ser besta, né? Como pode parecer para alguns. É a mesma coisa de ser bom, né? Não significa isso. É preciso que quem necessita da misericórdia do coração de Jesus possa, de fato, abrir-se a ela. Não ficar, como diz a palavra de Deus, em cima do muro, sem se decidir. Sejais quente ou frio, porque morno eu te vomito, diz a palavra de Deus, né? Jesus faz o convite e espera uma decisão da pessoa. A decisão de Mateus foi imediata, no segmento, e tornou-se nesse evangelizador, nesse evangelista. É tão importante que nos faz hoje tornarmos-nos conhecedores dessa ação misericordiosa e libertadora de Jesus por meio dos seus escritos, né? Somos convidados a pedir ao Senhor a graça da fé em Jesus. A fé que Mateus demonstrou ter, quando, escutando a sua voz, saiu ao seu seguimento. E a partir dessa fé, nós também nos reconhecermos como aqueles que são pecadores. Todos nós somos pecadores. Reconhecer que é pecador é um degrau para a santidade, porque a santidade só pode acontecer na vida de quem se reconhece pequeno e necessitado da graça de Deus. Quem não reconhece o seu pecado, como pode dele se libertar, né? Então, somos convidados a pedir ao Senhor a graça da humildade, para reconhecer a nossa fraqueza humana, aquilo que pode nos distanciar do Senhor, e ao mesmo tempo tomar consciência da graça, da misericórdia que o Senhor manifesta na vida de quem se abre. E aí, com certeza, esta graça e esta misericórdia acontecerá com mais abundância e fará assim surgir frutos de edificação para a vida da pessoa, para o reino de Deus. É na fé que assim somos convidados a viver o nosso discipulado, a nossa condição de pessoas que têm Jesus como mestre, como Senhor. Reconhecer que somos cristãos por causa de Cristo, e é no seu segmento que o nosso ser cristão mais vai se definindo com autenticidade, né? Estes que estavam com Jesus demonstram confiança, segurança, abertura e acolhimento para aquilo que ele queria lhes oferecer, como remédio que cura da doença espiritual. E é assim que o Senhor continua a manifestar a sua graça na vida dos que, como esses, se abrirem à graça de Deus. Na primeira leitura nós vimos esse episódio na vida de Abraão, que já está perto da morte e se preocupa com o seu filho. Ele foi um homem abençoado por Deus, justamente porque reconhecia a grandeza de Deus, e foi este homem marcado pela acolhida da palavra de Deus e da confiança em Deus. Ontem víamos Deus pedir uma prova de fé a Abraão, o sacrifício do próprio filho. E ele não hesita em obedecer. Mas, na verdade, Deus não queria o sacrifício do seu filho, mas queria provar Abraão na fé. E a ele prometeu descendência numerosa por conta da sua fidelidade, da sua confiança,
da sua submissão à vontade de Deus. Hoje a leitura nos mostra ele já velho, perto da morte, preocupado com o seu filho, numa terra onde estava como forasteiro, onde não tinha um lugar para habitar, e foi preciso negociar para encontrar um terreno, um lugar para sepultar Sara, sua esposa, que morrera. E aí conseguir este espaço de terra para a sepultura da mulher, faz de Abraão um cidadão ali daquele lugar, Canaã. Mas sabe que está perto da morte e quer que o seu filho continue contando com a bênção de Deus na sua vida. E aí Abraão, angustiado pela perca da esposa, assim como o filho, confia ao seu servo a tarefa de buscar uma mulher na sua terra que fizesse parte da sua parentagem para ser a mulher do filho de Abraão, Isaque, para ser a consoladora diante da ausência física desta mulher, que era também depositária da bênção de Deus. E Rebeca segue a linha de Sária e não deixa de ser também aquela por meio de quem Deus vai manifestando a sua graça e a sua bênção na vida dessa família e, por sua vez, na vida de toda a humanidade, de toda a descendência de Abraão, com a sua fidelidade, com a sua responsabilidade diante daquela missão que assumia. Então, isso demonstra na vida dessa família justamente esta presença e esta bênção divina que se estende, mesmo após a morte de Abraão, o pai da humanidade na fé, com esta missão da submissão à vontade e à bondade de Deus, né? Então, que Deus nos dê a graça de que também na nossa caminhada possamos contar com essa bênção de Deus por conta da nossa obediência, por conta da nossa submissão à vontade de Deus, por conta da acolhida em nós daquilo que Deus pede para sermos de alguma forma colaboradores na construção do seu reino. É esta nossa missão, que o coração de Jesus nos fortaleça, nos faça caminhar nesta comunhão com Ele, na graça da experiência do amor que brota do seu coração, da misericórdia e da consciência de que somos um povo que vivemos da fé, que seremos salvos pela fé, e que Ele quer que esta fé, que traz todas as graças essenciais da vida do cristão, possa encontrar lugar no coração humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Dirijamos a Deus os nossos pedidos e confiemos em sua misericórdia. E digamos: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que a vossa igreja esteja sempre disposta a caminhar à luz do Evangelho, levando a paz e a alegria aos que estão perto e aos que estão longe, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que o Santo Padre, o Papa e os bispos, os diáconos, religiosos e religiosos, leigos e leigas, possam cumprir na terra a missão que deste por primeiro aos apóstolos, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que as nossas comunidades sejam celeiros de misericórdia, lugares de
hospitalidade, sal da terra e luz do mundo, nós vos pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. No silêncio do coração, cada um pode apresentar a sua prece ao Senhor. E digamos: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, ouvi nossas preces que humildemente vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, das tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, Pai de misericórdia, que na vossa imensa caridade nos destes o vosso Filho único, fazei que, formando com ele um só corpo, possamos oferecer-vos um culto digno de vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e de seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, lembrando a alma de Antônio Gonçalves de Macedo e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Procura
Tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos, ó Deus, que conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar o oferecimento diário, né? Façamos juntos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, reza especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês, para que nas situações de conflitos sociais, econômicos e políticos, sejamos artífices corajosos e apaixonados do diálogo e da amizade. Amém. Nós queremos só repassar mais uma vez que o tríduo foi dividido em 3 dias, né? Assim, para os zeladores. Na primeira noite é dia 21 de 7 de 2021. Para os zeladores e zelados de Adília, Carmen, Lídia, Valdenísia, Fátima França, Graça Ramalho, Marlete, Maria de Lourdes Vieira. Dia 22 de 7, a equipe de zeladores e zelados de Teca, Isa, Joana, que é Dona Janira, Graça Diniz, Maria do Carmo, Josefa, Socorro Vieira e Teté. Dia 23, a equipe de zeladores e zelados, Mara Núbia, Fátima Pereira, Zenilda, Raimunda, Marli, Lúcia, Socorro Farias, Gorete, Francisca Paulino, Socorro Carvalho, Maria José, Marieta e Alacoque. Nós convidamos a todos para participarem. Foi dividido porque o apostolado é muito grande, né? E para não acontecer de chegarem aqui e a igreja ter lotação, né? Então, nós fizemos assim. E no dia 24, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, às 17 horas também, dia 24. E neste dia também terão que ir na paróquia colocar o nome, né? Porque, como eu disse, o apostolado é muito grande. Então, terão que ir na paróquia, daqui para lá, se o decreto continuar do jeito que está, então terão que dar os nomes lá na paróquia para a missa, tá bom? Mas não deixem de participar do tríduo, é momento de graça, não é? E nós precisamos beber dessa água, beber dessa fonte. Então, quem mesmo os 3 dias, os que não puderem estar na igreja, participem de casa, participem pelo Facebook da paróquia. Continuamos a insistir assim que as pessoas deem os nomes para a participação nas celebrações, especialmente do domingo, de manhã e à noite. Aliás, está sendo às 17 horas, né? 17h30, né? Porque ainda estamos com essa limitação, apenas 35%, e aí a gente precisa de que as pessoas deem os nomes na secretaria
para a gente fazer a organização aqui no ambiente, né? Como a gente tem visto, nossa cidade ultimamente tem tido cada dia muitos casos, novos casos de Covid. E aí a gente se preocupa com isso, né? A gente deve continuar tendo os cuidados necessários, inclusive aqui na igreja, né? A gente tem procurado prezar sempre por isso. Que possamos, nas nossas orações diárias, rezar e por este apelo do Papa, né? Esta intenção, que é para que se reze por ela o mês todo, né? Todos os dias do mês. Então, que a gente possa rezar nas orações, fazer esta oração aí, né? Que o próprio tema diz, é oferecimento diário, né? Para ser cada dia. E rezar por esta intenção do Papa, que é uma realidade que atinge a humanidade de forma universal, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje tivemos a animação da missa com o coral do Coração de Jesus, né, do apostolado. Fazia mais de um ano, né, que estava sem cantar nas missas, e eu vinha sempre sentindo falta do coral do apostolado. Então essa semana pedimos, e graças a Deus eles voltaram, ensaiaram e vieram então animar esta Santa Missa. E assim desejamos que seja também as primeiras missas de cada mês, e o coral se reúna pelo menos 2 vezes no mês para ensaiar e animar a missa do apostolado. Okay? Agradecemos a presença de todos, a participação, a toda a equipe celebrativa, a todos que estão conosco virtualmente, rezando. Então, nossa gratidão. E também nas nossas orações rezemos pelo Tríduo do Coração de Jesus, que será de 21 a 24, né? Como Mara Núbia já falou, e nos empenhemos para fazermos uma festa bonita, apesar das limitações, das restrições que estamos tendo, mas nos empenhemos para fazer uma festa bonita para o coração de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.